Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos iniciando o capítulo 8, a bipolaridade e a nova ordem mundial, nas páginas 184 a 189. Então, abra o seu material e vamos para a aula de hoje. Findou a Segunda Guerra Mundial. Acabou o conflito. Surge, então, uma nova ordem mundial, que é chamada bipolaridade. Na página 184 vocês vão ver, né, uma mensagem em que de um lado está o tio Sam em cima de uma madeira, do outro um urso pardo, e essa madeira está apoiada sobre o globo da Terra, representando a divisão do mundo entre o tio Sam, que representa os Estados Unidos, e o urso pardo, que representa a Rússia ou a União Soviética, certo? Isso estava dando um indicativo da divisão do poder, das influências ideológicas e políticas no mundo entre Estados Unidos e União Soviética. De um lado, o capitalismo americano e do outro, o comunismo soviético. Então, o mundo estava dividido sobre essas duas forças de influência a nível mundial que se degladiavam, pelo menos no campo ideológico, e tendo em vista o domínio mundial por completo, que era então aí a chamada bipolaridade, certo, turma? Então, tendo em vista um alcance de uma hegemonia mundial, essas nações se degladiaram no campo das ideias e da influência. Eles passaram a influenciar, a disputar o poder mundial, né, nessa hegemonia, com influências ideológicas a outras nações. Passaram a dividir de forma, né, rivalizando as ideias, passaram a dividir as nações do mundo. Então essas duas superpotências que saíram aí, né, enriquecidas, saíram fortalecidas da Segunda Guerra Mundial, elas estavam ali responsáveis por um longo período de influência que foi sucedido por uma grande tensão de uma guerra que poderia acontecer a qualquer momento entre essas duas nações, que poderia inclusive colocar em risco o mundo, certo? Se de fato essas nações elas se enfrentassem em uma guerra, poderia o mundo inteiro acabar, certo, turma? Essa tensão, né? Essa tensão de uma guerra, de uma possível guerra, essas disputas ideológicas, essas influências das outras nações, né? Inclusive com ameaças políticas, com ameaças com passeios, com desfiles, com armamentos, com carros, com mísseis apontados um para o outro país, foi chamado de Guerra Fria. Fria no sentido de que nunca ocorreu um conflito direto entre essas duas nações, mas que existia então essa tensão de a qualquer momento ocorrer esse conflito, certo? E essa Guerra Fria ela durou até 1991, que foi quando chegou o fim a União Soviética, certo? Então, de fato, era caracterizado por essa disputa política, disputa econômica, também tecnológica, mas principalmente ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas que na prática, né, foi uma disputa entre dois sistemas econômicos, como eu expliquei, entre o capitalismo e o socialismo. Então, logo os países liberais colocaram ao lado dos Estados Unidos, né? E os países que tinham, né, um pensamento mais progressista foram aí se colocando ao lado da União Soviética. Alguns a apoiando diretamente e outros a apoiando indiretamente e tendo a sua autonomia, mas apoiando por debaixo dos panos aí a União Soviética, né? Durante esse período da bipolaridade, da Guerra Fria, acontecem algumas revoluções, né, no mundo que vão tornando as economias desses países revolucionários comunistas, né? As principais revoluções foram a chinesa, né? A China se torna comunista e até hoje é a única nação ali que ainda mantém esse modelo econômico vigente naquela parte da Ásia. Ocorre a Guerra do Vietnã, ocorre a Guerra das Coreias, que eu já expliquei na aula de atualidades para vocês, em que qual dividiu a Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. É entendendo esse momento dessa bipolaridade que nós entendemos a divisão da Coreia. A Coreia do Norte sendo influenciada pela China e
a União Soviética, comunista, e a Coreia do Sul sendo influenciada por Inglaterra e Estados Unidos, capitalistas e liberais. Por isso, então, se formaram duas nações de um país só, que era a Coreia. Hoje existem duas Coreias, mas com origem incomum, né, dos seus povos, entretanto divididos por questões políticas. Já que na América surgiram alguns movimentos contrários à política capitalista dos Estados Unidos, como por exemplo a Revolução Cubana, o movimento sandinista, né, ocorrido na Nicarágua, e o governo de Salvador Allende no Chile, né, que foi também contrário aos Estados Unidos. Os países liberais da Europa, como França e Inglaterra, temiam as práticas soviéticas. Portanto, elas se colocaram ali, de fato, ao lado dos Estados Unidos, apoiando ali, né, os Estados Unidos com vista a combater o crescimento da influência soviética sobre o mundo, certo? E para isso, essas nações aí apoiaram a criação de políticas contrárias a esse sistema. A principal delas foi a doutrina Truman. A doutrina Truman foi praticada, foi uma prática, né, criada por Henry Truman, que era então presidente dos Estados Unidos em 12 de março de 1947, e que visava proteger os países capitalistas, né, que estavam em crise ou que sofriam alguma ameaça de possíveis invasões comunistas. Para quê, gente? Para que o capitalismo se fortalecesse. Então eram os Estados Unidos, principalmente, eram as nações fortalecidas, americanas e capitalistas, e que estavam ali debaixo das asas do capitalismo, ajudando umas às outras para que o capitalismo se mantesse no mundo. E essa política, né, combatesse de fato o comunismo, certo? Se preciso fosse, militarmente. Mas isso nunca aconteceu de maneira direta, certo? Nunca aconteceu de maneira direta, Estados Unidos contra a União Soviética. Aconteceu indiretamente na Coreia, no Vietnã, certo? Mas nunca de maneira direta, certo? E outra política foi o Plano Marshall. O Plano Marshall foi elaborado pelo secretário de Estado americano, George Marshall, em julho de 1947 e ficou conhecido como um programa de recuperação europeia. Ele visava ali reestruturar por meio de empréstimos e criação de linhas de crédito a essas nações que seguiam os modelos capitalistas, obviamente, né, e viviam em algum tipo de crise advindo da Segunda Guerra Mundial. Esse plano tinha em vista recuperar essas economias capitalistas para que elas não se dobrassem ao comunismo, certo? Esses empréstimos eram concedidos a juros baixos e isso fortalecia novamente o comércio europeu, facilitando então assim, a entrada dos produtos americanos ali naquela comunidade. Entretanto, essas duas políticas que eu falei, doutrina Truman, Plano Marshall, elas eram políticas capitalistas contra o comunismo. Mas a União Soviética ela não ficou parada, tá, diante da política anticomunista. Ela buscou criar algumas políticas econômicas que ajudassem as nações que estavam sob a sua influência também no leste europeu, né? Portanto, por exemplo, ela estabeleceu o Conselho de Assistência Econômica Mútua em 1949, que ficou conhecido como Comecon. Esse conselho então, ele visava emprestar recursos financeiros para a reconstrução das nações que também foram atingidas pela Segunda Guerra Mundial. Então, estava usando a mesma tática que os Estados Unidos estavam usando nas nações capitalistas, a União Soviética estava usando nas nações comunistas do leste europeu, seja na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia, na Polônia ou mesmo na Bulgária, também na Hungria, na Romênia e inclusive aqui nas Américas, meus amigos, em Cuba, certo? E como se deu, professor, esse conflito ideológico de fato, né? Como foi o modelo dessa nova guerra, né? Que é uma guerra ideológica, uma guerra no campo das ideias, uma guerra econômica, uma guerra por mercado, uma guerra por influências políticas. Como se deu, então, esse modelo, né? Eles temiam, de fato, eles tinham medo, né, de uma nova guerra, né? Por isso que haviam diversos pactos, diversos tratados, diversas organizações em vista, né, de que isso não ocorresse, né? Nesse período surge a ONU, Conselho de Segurança, a Assembleia Geral,
né, que tem vista de fato impedir. Mas havia um medo de uma nova guerra, havia um medo, certo? Essas disputas, né, entre esses dois blocos, elas criaram essa tensão, desse medo dessa guerra. Então, turma, como, né, se está preparado para essa guerra? Haja visto o desenvolvimento tecnológico alcançado, as nações, né, agora todas que estavam envolvidas nesses conflitos, elas detinham um poder bélico altíssimo, elas detinham a bomba atômica que era capaz de acabar com o mundo. E isso acirrava essa tensão, certo? Visando, né, estar preparado para essa guerra, foram criadas duas novas organizações. Uma de cada lado, certo? Uma do lado, uma do outro. Uma comunista e uma capitalista. Que tinha a intenção de pressionar politicamente. Botar pressão no colo, né? Jogar a batata quente no colo do inimigo. E se preparar para um possível conflito. Essas duas instituições foram as seguintes. A OTAN, nós já estudamos nas aulas de atualidade, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que eram as nações do bloco ocidental. Em 1949 criaram a OTAN para defender a cooperação militar dessas nações entre os países membros, que incluíam, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Itália, Portugal, entre outros, muitos, né? E além dessa unificação com fins políticos, também tinha uma unificação com fins tecnológicos, com colaboração de agências de espionagem, de inteligência, né? A primeira foi criada nos Estados Unidos, que foi a Agência Central de Inteligência, a CIA, e em 1947 também desenvolveu ações de combate à espionagem contra a União Soviética e outros regimes políticos comunistas. Em contrapartida, os comunistas não ficaram esperando sentado que a bomba explodisse aos seus pés. Então eles criaram também a sua associação, que foi o Pacto de Varsóvia. Era uma resposta à criação da OTAN, que ocorreu em 1949. Os soviéticos então se organizaram em 1955. Essa aliança era entre as nações que tinham regimes comunistas, que ficou conhecido como Pacto de Varsóvia, que foi liderado pelos soviéticos, né, e também por países como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Bulgária, buscava estabelecer também justamente uma cooperação militar e tecnológica para enfrentar possíveis ataques capitalistas. Então, enquanto um fazia uma coisa, o outro fazia outra. Enquanto um dava uma resposta, o outro dava outra resposta à altura, para que ninguém ficasse para trás. Portanto, turma, como eu falei, havia essa tensão, né? Os soviéticos andaram fazendo testes, né, das suas bombas atômicas no Cazaquistão, enquanto os Estados Unidos, em resposta, em 1952, divulgou que tinha uma nova tecnologia, né, para destruição em massa, que era mais potente que a bomba nuclear, que era a bomba de hidrogênio, certo? Então ficava essa tensão de ocorrer uma terceira guerra mundial a qualquer momento, mas que, graças a mecanismos criados dentro da nova ordem mundial, dentro da nova geopolítica mundial, dentro do novo sistema globalizado, essas tensões elas foram sendo amenizadas, e essa guerra ela não aconteceu e esperamos que nunca aconteça, certo? Essa foi a aula de hoje. Resolvam a atividade. Qualquer dúvida, retorne ao material. Boa sorte na resolução e até mais. Tchau, turma.